Podemos iniciar. Boa noite a todos. Eu sou Jaqueline Carrijo, auditora fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho do Estado de Goiás. São todos bem-vindos, obrigada pela presença, pelo esforço de todos, né, que estão aqui conosco na pandemia. Hoje nós trataremos de dois assuntos, outros dois temas grandes, muito importantes, né? Se trata da formação, da criação das equipes técnicas multidisciplinares e em relação também aos transtornos do sono, né? A questão da jornada de trabalho, dimensionamento de profissionais. Realmente nós teremos uma noite muito importante, muito conhecimento hoje será distribuído, com certeza. Adriana. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Adriana, sou coordenadora de Segurança do Paciente e Controle de Infecção da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje, iremos abordar mais dois temas muito importantes, dando continuidade às nossas lives, às nossas capacitações, sempre com temas muito importantes para todos, para os gestores, para todos os profissionais da saúde. Hoje a gente terá aqui a presença da Viviane, que é enfermeira, nossa colega de luta contra as infecções relacionadas à assistência à saúde, pela qualidade da assistência, uma assistência segura, pela segurança dos pacientes, e assim também a segurança dos trabalhadores, que impacta diretamente. E falando da importância de se ter essas equipes multi no serviço de saúde, a importância de como montar, de cada integrante, de cada profissional, onde ter vários profissionais e não apenas um assumindo várias funções, que é o que a gente mais vê hoje no serviço de saúde, os profissionais acumulando funções, tentando fazer tudo sozinho, e não tem que ser assim, tem que ser vários profissionais e cada um se ajudando, colaborando para a segurança de todos, do paciente e dos próprios profissionais. E teremos também o Dr. Sérgio, falando dos transtornos do sono, quantos, esse momento que a gente está vivendo, quantas emoções, medo, insegurança, tudo que traz realmente esse transtorno, e a gente não sabe muito bem como pedir socorro, pedir ajuda, muitas vezes não tem apoio, dos colegas ou da gestão. Isso pode trazer, danos e erros no trabalho, pode trazer a ocorrência de eventos adversos, acidentes, incidentes. Então, a importância de ter esse apoio psicológico, apoio mental para todos os trabalhadores. É isso, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Dr. Raimundo. Boa noite a todos. Meu nome é Raimundo, eu sou médico. Atualmente faço a diretoria técnica de uma instituição privada aqui em Goiânia. E é uma grande satisfação estar aqui com esses grandes expoentes que vão nos proporcionar a possibilidade de informações verídicas, principalmente nesse momento que a gente tem vivido aí de tantas infodemias e infotoxicações, mas principalmente vindo de fontes que são seguras e que nos possibilitam, sim, a replicação em nossas unidades. Talvez esse seja um dos grandes legados do momento que estamos vivendo agora, a possibilidade de estarmos em diferentes locais e compartilhando informações das mais diversas fundadeiras. Uma boa noite, doutora Jaqueline Carrijo, pelo empenho, principalmente, de manter já a 13º encontro. Sim. E trazendo aí pessoas de vários locais. Boa noite também, Adriana. Estamos juntos aí, firmes com a doutora Jaqueline. Uma boa noite aos nossos expositores, Viviane e doutor Sérgio. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a todos mais uma vez e que tenhamos uma excelente noite de colaboração. Viviane, fique à vontade. Viviane, só um minutinho, em nome de todos os nossos mediadores e de todos os expositores,
Eu quero agradecer aqui a Superintendência Regional do Trabalho, as chefias da Inspeção do Trabalho, as equipes, né, do HGG e DETEC, que se desdobram, né, para que possamos realizar, né, com essa qualidade toda, entregar esse material tão útil, né, para os gestores e trabalhadores do Estado, ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, aos diretores técnicos com quem eu converso, né, e colaboram, a prova disso é a Viviane, tantos outros, doutor Raimundo, tantos outros profissionais, doutor Sérgio, que estão aqui conosco, com o apoio, né, da diretoria técnica de hospitais públicos e privados, né? Então, a Secretaria de Estado de Saúde, os meus agradecimentos, eu vou deixando esses agradecimentos no começo, porque eu sei que no final eu acabo... Às vezes, em razão do tempo, não dá para fazer. A SESGO, a Suvisa também, viu? A Adriana, a equipe da Vigilância Sanitária Municipal, agradeço também ao doutor Durval, a equipe do doutor Ismael, e vamos começar a nossa noite com um dos pedidos, assim, que tem sido recorrentes, que se trata da formação das equipes técnicas multidisciplinares. Um ponto que para a inspeção do trabalho, para a auditoria fiscal do trabalho, ficou evidente no início da pandemia, era que muitos hospitais não estavam sabendo elaborar planos de contingência. E quando nós entramos em contato lá em 2020, as insuficiências ou a falta dessas equipes acabaram comprometendo e ainda comprometem a segurança dos trabalhadores. A ponto que, do ponto de vista da interpretação, da coordenação da Auditoria Fiscal do Trabalho, da SRT Goiás, Núcleo de Segurança do Paciente, Serviço de Controle de Infecção, a equipe do PGRSS, são todas equipes técnicas multidisciplinares tão importantes e essenciais quanto os SESMITs, quanto as CIPAs, né? Então, assim, o que eu ressalto, que é uma interpretação que estamos desenvolvendo em razão de necessidades e pautada pelo princípio da primazia da realidade e da condição de trabalho mais benéfica, que são dois pilares da inspeção do trabalho, é que sem essas equipes técnicas focadas, com pessoas profissionais, habilitados, qualificados, dedicados, porque o que eu tenho ouvido é, mas eu vou ter que contratar uma pessoa para ficar produzindo papel? Bom, quem está me perguntando não deve entender nada de tarefa de equipe multi. Realmente, Viviane, você tem muito a que ensinar, muita coisa a que ensinar, porque nós, infelizmente, isso eu ouvi 2 vezes essa semana. Jaqueline, mas eu tenho que contratar uma pessoa para fazer isso. Eu falei assim, doutor, não só isso, ou doutora, né? Não só isso. Médicos, enfermeiros, eu vi de tudo, de todas as categorias, né? Não. Engenheiros também, advogados também, porque a equipe multi é isso, sabe, doutor Raimundo? Você tem que manter uma equipe que você consiga gerenciar o seu hospital em todos os aspectos da funcionalidade dele. E aí o jurídico tem que participar, ele não pode ficar distante, por exemplo, como nós vimos na semana passada, ao definir contratos. Porque o tipo de contrato que você faz, nós vimos semana passada, princípio da impessoalidade, da transparência, e as repercussões, né, que isso tudo gera, né? Então, assim, o jurídico tem que participar para entender dimensionamento. E, senão, como é que vocês vão definir quantos profissionais que precisam em cima do leito? Mas também precisa saber quantos profissionais são necessários para acompanhar todos os protocolos. Porque se uma pessoa está na linha de frente e ela também é o RT de um núcleo de segurança, de uma CSRH, gente, vamos ser sinceros, um acúmulo de tarefas, a pessoa não vai dar conta, é humanamente impossível. E aí vem a responsabilidade técnica, né, Adriana e Viviane? Então, e vocês, a maioria de vocês são RTs, né? Então, Viviane, seja muito bem-vinda, meus agradecimentos à equipe do Sírio-Libanês de Brasília, tá? Viviane de Queiroz Clementina, enfermeira, pós-graduada em Gestão da Assistência e Enfermagem, Gestão de Qualidade em Saúde, coordenadora da enfermagem das áreas não críticas do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, experiência em mais de 10 anos em liderança de equipe multiprofissional. Conheço a Viviane há muito tempo através do trabalho dela, realmente exemplar no CRER. É uma honra tê-la conosco, viu, Viviane? Muito obrigada, a fala é sua. Boa noite, muito obrigada, doutora. Mais uma vez, é uma honra
poder compartilhar um pouco da minha experiência, daquilo que eu acredito, né, na transformação de uma assistência à saúde segura, de qualidade, para quem precisa, né? E sou muito grata e honrada de poder trocar essa experiência e aprender também, ouvindo aqui os demais colegas. Vou compartilhar a minha tela. Acho que está autorizado, Guilherme, porque... Ah, sim, tá liberado. Ver se eu consigo. Compartilhei e parei, porque eu esqueci de fazer um ponto-chave aqui que o Guilherme tinha pedido. Uma proposta, como a doutora Jaqueline colocou, né, na última semana de maio, eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco dessa importância, né, da equipe multiprofissional. E aí, hoje, a proposta é trazer de ordem mais prática, como montar, como estruturar e muito mais como trabalhar com essa equipe, né, para a gente, de fato, ter processos organizados, reduzindo o risco, né, e a gestão de conflito entre a equipe multiprofissional. A primeira coisa que eu trago, assim, de provocação, que sou bastante provocativa nessa reflexão, é a gente entender que esses times e essas comissões, né, esses serviços multiprofissionais, ele precisa ser coerente com o momento que a gente vive, né? Com a legislação vigente, a gente conversava um pouco antes de começar, a doutora Jaqueline até colocou da casuística, né? O local que eu estou, no momento que eu estou e na interpretação da norma. Eu preciso atender a legislação, interpretando para o momento e para a situação em que eu vivo, se eu estou no interior, na condição que eu tenho. E tentar encaixar no ideal. O que eu percebo, por vezes, é que na busca do ideal, a gente se torna inerte. Se torna uma desculpa eu não ter, mas se eu tivesse mais um farmacêutico, se eu tivesse mais outro profissional, eu não tenho apoio, né? E vira uma justificativa verdadeira, vamos assim dizer, né? É claro que um dimensionamento adequado, como a doutora Jaqueline colocou, é essencial. Não adianta colocar uma pessoa para ter 3, 4, 5 atividades numa carga horária reduzida que não vai ter, né? Então, encaixar o ideal com o que é coerente para aquele momento, para aquela unidade de saúde e com o real. Então, o que eu tenho de recursos financeiros, o que eu tenho da legislação vigente, qual que é o contexto que eu estou inserido, mas também buscando alcançar o meu ideal. Na busca pela perfeição, eu não posso deixar de ir porque eu não tenho todas as condições. É essa a provocação. Por vezes, a gente espera toda a minha condição adequada para eu começar. E a gente precisa começar. Nós estamos falando de um movimento de saúde complexo, a assistência à saúde é muito complexa. E a legislação já nos orienta a ter diversos times, né? Então, trago só alguns aí da importância de prevenção de lesão por pressão, farmacovigilância, comissão de técnico-vigilância, comissão de prontuários, CIPA, gerenciamento de risco, né? Prevenção de queda dentro da política de segurança do paciente, né? Broncoaspiração, o SESMIT, CCIH, hemovigilância e brigada de incêndio. Então, são todos times que a legislação já nos orienta a ter. E muito mais do que atender legislação, eu acredito que são focos extremamente importantes e coerentes para a prática. Uma comissão, né, está ligada à outra, uma alimenta a outra. Eu acho que o grande desafio, quando a gente tem especialmente unidades de saúde menores, ou quando a gente fala de unidades de atenção básica, né? Mas eu vou montar isso tudo, eu preciso ter isso tudo? Precisa, mas desde que eu tenha encaixado, eu preciso dizer e montar uma estrutura de comissões e de times que se complementam. O grande desafio é que essas unidades, por vezes, a gente monta para atender uma fiscalização, e aí a gente não tem, de fato, uma produção e um resultado dessas comissões, e isso desmotiva, né, os colegas.
e a gente age de forma separada. A gente precisa entender que, por exemplo, comissão de prontuário, né? Quando eu olho o prontuário, eu vou achar oportunidade de tecnicovigilância, de farmacovigilância, e aí eu alimento os outros conhecimentos, né? Essa integração, eu entendo que é um dos grandes desafios das instituições, especialmente quando a gente começa a falar de segurança do paciente. A gente monta tudo, a gente pensa em qualidade, atender legislação, a gente monta. Entretanto, a efetividade é porque nós estamos em casinhas separadas, a gente precisa fazer esse grupo conversar, né? A OMS fala que segurança do paciente se refere à redução de risco dos danos desnecessários relacionados à assistência à saúde. Eu adoro esse conceito, porque a gente precisa ter em mente que a assistência à saúde existe o risco. Nós não podemos fugir desse risco, a gente não pode desconsiderá-lo. E isso precisa ser algo muito presente, assim, na nossa vivência, porque nossa assistência é muito complexa, a área que a gente atua é muito complexa, e no impacto direto, né, na vida de alguém. Então, a gente já precisa entender que vai ter alguns riscos e alguns perigos inerentes, e que é reduzir ao mínimo aceitável, aquilo que é viável de acordo com as condições, né? E nesse sentido, a referência traz que todo sistema dá o resultado daquilo que ele foi desenhado. Quando algo falha, o interessante, né, o que a gente precisa é abordar para o que a gente precisa, o que a gente pode ter de oportunidade de falha. A gente conversava aqui nos bastidores antes de começar, né, o doutor Sérgio falava disso. A ideia é identificar oportunidades, é identificar perfil do profissional para alocá-lo do jeito certo. Essas duas imagens aí já mostram que o resultado pode não dar certo, né? A probabilidade de falha aí é quase 100%, né? Então, quando se tem uma equipe multi, como a doutora Jaqueline colocou, para desenhar esses processos, para que o resultado seja de fato um resultado positivo, isso se torna muito mais rico e muito mais seguro. Quando é só um profissional, só de uma categoria, eu tenho uma visão míope, eu tenho uma visão tendenciosa por uma ciência, só por um saber. A multidisciplinaridade, né, a transdisciplinaridade permite que a gente amplie esse olhar para que, às vezes, algo óbvio para mim, né, que não está sendo visto por mim, consiga ser visto pelo outro profissional, por outra categoria. E aí, né, seguindo as provocações, né, queria que vocês refletissem se 99,9% de acertos é um bom padrão de qualidade quando a gente fala em saúde. 99,9%, só, né, 0,1% de erros e de não conformidades. Tem uma pesquisa americana, num livro que divulgado, que esse 0,1 corresponde a 20 mil prescrições erradas de medicamento, né, no ano, 15 mil quedas acidentais de recém-nascido no ano, também nos Estados Unidos, 8,6 horas, né, por ano, sem eletricidade, sem água, sem aquecimento, 10 minutos por semana sem telefone, sem TV, né, quando o WhatsApp se torna instável, a gente sofre, né, por questões de segundo, imagina, isso 10 semanas a gente deixou de conseguir, né, viver sem energia, e 500 cirurgias incorretas na semana. Então, 0,1 parece muito pouco, mas quando a gente fala de vida, quando nós falamos de assistência, a gente precisa estar imbuídos no compromisso de buscar sempre ser melhores, né, e superar, e de fato oferecer qualidade. Então, de novo, depois desses dados, né, eu pergunto se de fato 99,9 ter esse desempenho é um padrão de qualidade. E por que, né, essa melhoria? Eu preciso buscar melhoria constante porque a gente cuida do amor da vida de alguém, né? Hoje é a oportunidade de cuidar do amor de outro, mas eu preciso entender, especialmente eu entendo do interior, né? Quando a gente está no interior, que às vezes a gente tem poucas opções de assistência à saúde.
Então, eu sei que a minha família vai ser assistido ali onde eu estou, né? Na unidade básica que eu estou, no hospital que eu estou. Ele não tem nem sempre outras opções. E o que eu faço diariamente para melhorar, né, a qualidade e a segurança? Eu entendo e acredito muito que, por vezes, a gente terceiriza muito o problema e nós, profissionais da saúde, que precisamos, de fato, mudar a nossa realidade. A gente culpa o líder, culpa, né, o prefeito, o secretário, todos, cada um tem a sua responsabilidade. Mas e da minha responsabilidade, né? E da responsabilidade de cada um de nós, o que a gente tem feito para transformar o lugar que a gente está. Então, nesse sentido, a gente precisa repensar os processos para gerenciar o risco. Se a gente pensar aí numa avenida, né, de alto fluxo, numa estrada em que esses carros estão todos em alta velocidade, existe aí um perigo desses carros, né, em alta velocidade. E quando a pessoa vai atravessar, tem um risco de atropelamento. Se eu venho e redesenho esse processo e coloco uma faixa, eu começo a controlar esse risco de atropelamento. Entretanto, eu não vou evitar, porque tem sempre um que não para na faixa, né? Especialmente sem menosprezar, mas a gente tem uma cultura goiana, né? De pouco respeito, infelizmente, à faixa de trânsito. Então, não é porque tem a faixa que eu retiro o risco. O perigo continua, né, do carro em alta velocidade, mas eu tento controlar esse risco de atropelamento. Se eu coloco uma passarela, aí sim eu elimino o risco de atropelamento, salvo se a pessoa não respeitar a passarela e querer atravessar de outra forma, né? Mas o perigo continua, que é o carro, né, em alta velocidade, entretanto o risco eu gerenciei, de fato eliminei, porque eu tiro a condição do atropelamento. E é isso que a gente precisa repensar nos nossos processos. Quando a gente fala de Lean, o Lean traz como essas barreiras, de fato, né, é um processo de Pokayoke, que é a prova de erros humanos. Em outros processos, em outras áreas, isso já evoluiu bastante na indústria, né? Vou trazer exemplos práticos. Os carros antigos, a gente poderia dar partida, né, com o carro engatado. E isso causou inúmeros, né, acidentes, né, de atropelar uma criança à frente, bater no carro da frente porque o carro dá um salto, né, para os mais jovens aí. E o que a indústria fez? Os novos carros, eles só dá partida se tiver desengatado. Eu preciso pisar na embreagem, né, ou pisar no freio dos carros automáticos para ir dar a partida. Ele não dá a partida engatado. Então, é a prova de erro humano, porque a gente precisa considerar que o homem vai errar, né? Nós somos humanos e o erro é inerente. Então, a gente precisa criar processos seguros. Para isso, se eu tenho uma equipe multiprofissional pensando e trocando ideia, é claro que esse olhar vai ser muito mais ampliado. Outro exemplo é caixas eletrônicos, né? As pessoas esqueciam muito o cartão quando ia sacar o dinheiro, porque primeiro tirava o dinheiro e depois o cartão. Então, fizeram uma inversão super simples, que é primeiro tira o cartão, depois você saca o dinheiro, porque é bem improvável que alguém esqueça o dinheiro, né? A atenção maior por dinheiro é evidente. Então, são exemplos muito simples, e aí a gente precisa pensar simples, porque por vezes a gente fica tentando achar essa complexidade do ideal e não começa. Então, é pensar coisas simples, né, numa equipe que eu tenho e aumentando gradativamente. Nesse sentido, eu trouxe alguns passos, né, práticos de como atuar e montar esses times de trabalho. Primeira coisa é começar. É com o que eu tenho, né? É com o que eu consigo. O ideal eu não tenho, mas na condição que eu tenho hoje, o que eu posso fazer o meu melhor? Então, definir quem é esse time. Se eu trouxe exemplos, por exemplo, de farmacovigilância, eu tenho um farmacêutico, eu tenho um enfermeiro, dedique 2 horas na semana mas dedique algumas horas, né, e comece, até para conseguir demonstrar a importância de ter o segundo ou terceiro, né? A doutora Jaqueline colocou muito nas conversas, né, paralelas, que a gente às vezes fica para atender legislação.
E aí tem a situação da casuística, né? Ela colocava e me explicava também antes, que a gente precisa entender que não é só para atender legislação. Nem sempre a legislação pede que eu tenha na unidade que eu estou, porque está, né, ainda pequena, mas qual que é a minha necessidade? Qual que é o meu maior problema na unidade que eu estou hoje? E aí, com o que eu tenho, eu preciso montar um time. E time, gente, é de 2 pessoas, não precisa ser 20 pessoas, 5 pessoas, muito pelo contrário. A evidência mostra que times maiores que 7 pessoas se tornam ineficazes, né? Então, a gente precisa, de fato, ter um grupo, é claro que depende da unidade, né? Unidades maiores precisam de grupos menores, mas grupos muito grandes de trabalho não é sinônimo de efetividade, né? Então, comece com o que você tem, né? Mas comece. O segundo passo é, comece pelas pessoas fofinhas, a dica, né? Vai ter sempre pessoas resistentes, terão sempre pessoas para dizer que não vai dar certo. Então, comece pelos ursinhos carinhosos aí, comece por aqueles que acreditam e têm também um propósito de melhorar, né, o lugar que a gente está. E criar um cronograma de trabalho. Então, que dias serão nossas reuniões? Vai ser uma vez por mês, mas vamos começar a ter uma agenda fixa, né, para aquela discussão, para aquele trabalho de time. Criando, né, esse cronograma, a gente precisa lembrar de registrar. Um grande desafio da nós profissionais, diferente de outras áreas, a gente tem uma dificuldade do escrever. A gente faz muito e pouco escreve, né? E uma dificuldade no sentido de não priorizar, né, aquilo que se escreve. E o que não tem registro não é história. Eu não deixo legado, né? Eu não construo uma história. A história fica só uma história falada, e a história falada ela pode se perder muita riqueza, né? A riqueza está, de fato, naquilo que a gente escreve também. Eu preciso deixar o legado para os meus sucessores, eu preciso escrever. Então, toda reunião precisa ter uma ata do que a gente fez, do que a gente discutiu e do que a gente decidiu, porque a próxima reunião, o próximo encontro, né, o próximo encontro de trabalho, a gente precisa começar resgatando o que foi discutido na reunião anterior. Aí eu começo o próximo. Senão a gente fica uma bola de neve e a gente perde, começa 5, 6 coisas e não tem foco de fato. A próxima dica é analisar os dados. Então, o que eu tenho hoje? Se a gente pensar a farmacovigilância, por exemplo, cadeia medicamentosa, eu tenho algum dado? Se eu não tiver, qual que é a experiência? O que a equipe está mais reclamando? Vamos escutar a equipe, né? E vamos começar a levantar. Se eu não tenho um dado, o primeiro passo pode ser levantar algum dado. E aqui eu quero chamar a atenção que, de novo, do ideal. É comum que a gente queira monitorar o mês inteiro, né? E a estatística mostra que a gente pode fazer isso por amostragem. Então, escolhe um dia na semana, né? Um momento específico e faz isso uma vez por semana. De novo, assim, o que eu quero chamar a atenção é faça, né? Comece, dê o passo, faça o movimento. Para não ter como argumento só se eu não consigo olhar todo dia. Eu consigo olhar uma vez na semana? Então, olha o que você consegue. Consigo levantar o dado a cada 15 dias, né? Comece com o que tem. E fazer uma lista de todos esses dados e todos esses pontos que eu preciso melhorar, né? Quais são os nossos principais problemas hoje? Então, listar esses resultados que eu levantar e definir prioridade, né? Tem técnica para isso, vou mostrar a seguir, né? Uma das técnicas fáceis de utilizar e bem prática. Até coloquei aqui que as oportunidades de melhoria, elas são diversas, mas as mãos, elas são restritas. Eu não tenho mão para mudar tudo. E aí eu preciso definir, eu vou escolher uma coisa, eu vou atuar nisso, né? Nesses 6 meses, mas é isso que eu vou focar. E aí, melhorando uma etapa, eu vou melhorando, né, as outras etapas também. E mensurar, né? A gente precisa ter resultados do que a gente faz. Então, nesse listar os pontos, eu dei um exemplo aqui, se a gente pensar de cadeia medicamentosa, né?
um exemplo de uma instituição hipotética. Se a gente listar quais são os pontos críticos, nossos psicotrópicos não estão identificados de forma diferente, os medicamentos de alta vigilância não possuem uma dupla checagem na administração, e nós temos um alto número de devolução para a farmácia, e está perdendo muito medicamentos. Os medicamentos sobem, a enfermagem fala que não recebeu, a farmácia fala que entregou. Então, tem uma ferramenta, né, de a matriz de força e impacto, de urgência e de importância, que nada mais é do que a gente entender um eixo, né, de urgência e um eixo de importância. Então, eu vou pegar esses mesmos pontos que eu coloquei e vou elencando aqui. Meu primeiro ponto, ele tem uma urgência super alta, porque eu preciso resolver isso, mas a importância para mim não é tão alta. É claro que isso depende do contexto, não há uma verdade absoluta, existe a coerência para o momento que eu estou, para a unidade que eu estou, né? Para as condições que eu tenho. Então, vou colocar o meu segundo, ele tem alta importância, né? Mas ele tem também uma alta urgência. Quando eu coloco todos os meus pontos aqui, eu vou decidir por onde eu começo. Então, eu vou começar sempre por aquilo que tem uma alta importância e tem uma alta urgência, né? Depois eu faço aquilo que é muito importante, o impacto é muito grande, mas a urgência é baixa. Isso a gente gerencia, a gente organiza lá na priorização que eu disse. Por vezes a gente fica muito perdido, né? Tanta coisa para fazer, por onde eu começo? Eu faço isso muito no dia a dia, eu uso muito matriz de força e impacto de urgência importante para me organizar no meu tempo, entre tudo que eu tenho para fazer, assim, o que eu preciso de fato priorizar no meu dia a dia, né? E construir um plano de ação. Plano de ação para a equipe, eu preciso ter um trabalho para a equipe ordenado, senão a gente se perde no dia a dia, o redemoinho, né, nos leva e a gente resolve problemas. A gente termina o mês e quais os nossos resultados? A gente resolveu inúmeros problemas, mas a gente não fez nenhuma melhoria no processo. A gente só fica resolvendo problema. Então, o plano de ação tem que ter minimamente, né, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, onde nós vamos fazer, quem vai fazer, por que fazer aquilo, né? Quando nós vamos fazer, quanto isso vai custar se for aplicável, né? E aqui eu destaco muito que é essencial ter. Essa técnica é uma técnica de 5W2H, né? Mas é essencial ter o que eu vou fazer, quem vai fazer, quando. Se eu não defino o prazo, não vai sair. E se eu não definir quem, e o quem, acho que entendo ser extremamente importante a gente definir um responsável. Tá aqui um dos principais erros que a gente comete, que a gente diz que 2, 3 vai resolver. E aí um escora no outro, um deixa para o outro, e o resultado, né, não sai. E divulgar esses resultados para a equipe. Por vezes a gente tem o resultado, a gente monitora, mas a equipe não sabe. Então, é devolver para a equipe, olha, esses são os nossos resultados, né? Vou contar uma experiência, assim, de prática do que eu estou vivendo aqui, né? Na unidade em que eu trabalho, nós tivemos 0 lesão por pressão, não teve lesão por pressão no mês de maio. E o nosso perfil é um perfil de um paciente bastante acamado e Covid. E a gente sabe que a ciência tem trazido aí nessa construção do COVID, que o paciente com COVID tem um fator de risco a mais, né? Tá sendo um fator de risco para lesão por pressão. E ontem e hoje nós fomos comemorar com a equipe. Fizemos um adesivo para colocar no crachá, simples, né? Um adesivo de um curativo com amor. E fomos entregar esse resultado para a equipe, chamamos a liderança, né, e fomos dizer para eles que, olha, vamos comemorar, né, vamos festejar o nosso resultado. Esse foi o nosso resultado positivo. Nossa pesquisa de satisfação também bateu recorde esse mês de maio, e aí a gente foi devolver para eles esses resultados positivos. O desafio também é regar essa semente. Senão a gente só cobra, e aí a gente precisa sempre de alimentar e dar energia, dar água, colocar, quando a terra é fértil, né? A equipe multiprofissional dá resultado.
quando a gente dá espaço para a equipe, dá espaço para os profissionais, né, executarem aquilo que eles sabem, e que a gente tem uma equipe, de fato, que quer mudar a assistência de onde a gente está, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu falo isso de forma muito, assim, prazerosa, por ter vivido experiências, assim, nos meus últimos anos, de fato, de ter construído e mudado a história e deixado legados, construído legados com os colegas da qual eu dividia, né? E aí, é claro que a gente precisa ter em mente o que é que nós queremos melhorar. Quem planeja tem futuro e quem não planeja tem destino. Aí o destino nos entrega aquilo que, né, o universo quiser devolver, de acordo com o que a gente tá doando, né? Acho que isso é uma reflexão bastante importante, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal também. E como eu disse, a gente precisa comemorar, né? Festejar com a equipe os bons resultados. Para isso eu preciso ter equipe, para isso eu preciso montá-las, valorizá-las e dar condições de trabalho, né? E é extremamente, acho que exequível, não é nada distante da nossa prática, né? Não é nada que eu precise algo muito robusto, vou voltar lá no início, às vezes a gente aguarda ter uma condição ideal para começar. E aí vou voltar de novo, assim, comece, né? Não deixe de começar. E como eu tinha, né, dito na apresentação anterior, não há transformação organizacional sem transformação pessoal. Nós precisamos sim de condições de trabalho, mas a gente precisa também querer, né, construir um cenário diferente. Nesse sentido, vou começar só mostrar uma parte de um clipe. Eu gosto muito de música e acho que a gente faz alguns elos de comparação, né? Esse vídeo mostra a importância do começar, que a gente, imagino que vocês conheçam, a maioria de vocês conhecem, né, essa canção, mas o clipe mostra a importância que a gente... Aí ele canta com uma colega, ele vai para o outro setor e canta com outro colega, e aí de repente a equipe começa a ficar maior, cada um traz, né, cada um traz aí o seu saber, o seu instrumento, aquilo que sabe tocar, em ritmos diferentes, mas alguém começou. Então, essa é a minha provocação para vocês, assim, para que vocês comecem. Não esperem a condição necessariamente ideal, e aí na responsabilidade de todos, né? Quem é profissional, quem é gestor, quem é líder, né? Cada um na sua responsabilidade, mas que não espere a condição perfeita. Não deixe de começar, não deixe de fazer, de querer transformar, né, a assistência à saúde de onde vocês estão. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade, doutora Jaqueline, Adriana, doutor Raimundo, por poder compartilhar. Deixe o meu contato, meu e-mail, estou à disposição para trocar experiências, para colaborar no que for preciso e para ajudar, né, a dividir um pouco daquilo que eu já vivenciei. E aprender também, que acho que a cada encontro a gente deixa um pouquinho de nós e leva um pouquinho de cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Viviane. Aí eu vou fazer algumas considerações assim em cima da sua exposição. Em relação aos trabalhadores, né, das equipes, com um olhar específico da segurança do trabalhador, né? O que é fundamental que todas as equipes tenham, os profissionais que integram as equipes têm que ter em mente? Tem que ouvir os trabalhadores, tem que conversar com os seus trabalhadores, entendeu? Tem que observar a organização e o processo de trabalho. O que está acontecendo? A pessoa, o que é isso? Por que ela escorregou? Por que ela está desequilibrando na hora de fazer uma movimentação no paciente na UTI? Né? Questão de altura de profissionais, a seleção dos profissionais para determinados tipos de procedimento. Para isso, você tem que participar do processo de trabalho, interagir naquele meio ambiente de trabalho, escutar os trabalhadores, dar essa liberdade para o trabalhador falar o que ele está sentindo.
Porque se você não dá liberdade para o trabalhador, não dá liberdade, isso para a gestão. Quando você contrata um profissional, trabalhador, além de você ter que respeitar essa autonomia quando você lida com a questão com os profissionais, essa liberdade de expressão tem que ser dada dentro da instituição, para que o trabalhador se sinta à vontade e seguro de que ele não vai ser mandado embora, que aquilo não vai ser interpretado como uma reclamação, entendeu? Ou um sinal de fraqueza. Nós vamos falar daqui a pouco sobre transtorno do sono, e muitos profissionais e trabalhadores da saúde não revelam o que sofrem por preconceito, medo, né? De receios, de serem discriminados, de serem recusados no mercado de trabalho, por serem rotulados de pessoas frágeis, sensíveis, que não aguentam determinados ambientes de trabalho dentro da saúde, que realmente são ambientes difíceis. Mas, afinal de contas, quando você decidiu ir para uma faculdade de enfermagem ou fazer medicina na vida, você sabia muito bem, né, doutor Raimundo? Você foi sendo preparado na sua escola para enfrentar situações difíceis, né? E aí a gestão tem que abrir essa escuta. Então, um dos papéis da equipe técnica multidisciplinar, porque, veja bem, quem está na linha de frente não tem condição de ficar ouvindo e prestando atenção no que o outro está fazendo. Você tem que ter equipes, pessoas que consigam alcançar essas necessidades. Pessoas também profissionais com autonomia, e que vão registrar essas situações, vão levar para a equipe multi, vão decidir o que tem que ser feito, ajustes necessários, se é um treinamento, se é capacitação, será que eu tenho que aumentar a altura dessa cama? Será que eu tenho que diminuir? Eu tenho jack, não tenho jack? Como é que eu vou virar o paciente? Se ele for questões de peso, questões de rampa. Nós temos tantos trabalhadores com problemas na coluna tão graves, assim, né, que ao longo do tempo isso aí vai repercutindo, e ninguém ouviu, ninguém perguntou, será que ninguém olhou para aquela rampa lá, que é a rampa está causando danos para uma série de profissionais que necessariamente tem que circular por ela, mas ninguém se importou. Porque teve um arquiteto e um engenheiro que construiu uma instituição, sabe, doutor Raimundo e Adriana, e não ouviu os trabalhadores. Um gestor que, às vezes, queria mais colocar um ambiente bonito, esteticamente agradável, mas sem pensar na ergonomia, na largura das portas, nas pias, na altura, né? Nas entradas, CME. Quantas CME eu vou, às vezes até nova, sabe, Adriana? Uma altura enorme, na hora que você vai passar o instrumental sujo cai em cima do trabalhador de CME. Uai, mas não teve ninguém aqui da sua equipe multi que teve aqui na sua CME e não te perguntou o que você estava passando aqui dentro, não? Ninguém viu os seus instrumentais caindo em cima de você? Quer dizer, o que adianta, sabe, Adriana, usar uma roupa, uma vestimenta de corpo inteiro, que tem o objetivo de garantir a integridade do trabalhador, quando você lida com perfil cortante e que você sabe que vai romper. Mas tudo por quê? Quem construiu não conversou, não entendia nada de processo de organização do trabalho. Quem projetou também não conversou, os engenheiros não conversaram com os trabalhadores, não conversaram com as equipes multi, não tinha arquiteto, o arquiteto também que conversasse, um gestor que se preocupasse com essa questão arquitetônica. Quer dizer, é um achismo muito grande e o que eu quero, né? Não houve ninguém, é o que eu quero fazer, assim que eu quero e tal. Então, para a equipe técnica multidisciplinar, do ponto de vista de segurança dos trabalhadores, é essencial a escuta ativa, a observação, a participação nos processos e a enxergar essa organização. Está funcionando esse número de trabalho? O pessoal fica assim, Jaqueline, mas quantos trabalhadores são necessários por leito? A norma diz isso, tem um cálculo difícil lá do Corém, né? O número de enfermeiros. Mas, gente, observa. Ver se realmente a segurança do paciente está sendo garantida e a segurança do trabalhador no processo está sendo garantida. É a realidade que determina quantas pessoas você precisa. E pronto. Então, para isso você tem que ter uma equipe multi, para enxergar, olhar, conversar com o trabalhador e tomar decisões acertadas do ponto de vista de segurança, né? E aí eu vou ouvir, enxergar, registrar isso tudo, como a Viviane falou, tem que registrar,
Se você não fizer registro, e quem é que vai fazer esse registro? Vai fazer aonde? Tá, registrou, vamos fazer o quê? Vamos programar. Sabe, doutor Raimundo, eu converso muito com trabalhadores e gestores do setor. Então, tá, me mostra, estabelece uma programação aqui conosco. O problema está aqui, aqui, aqui. Então, vamos analisar como que esse problema será solucionado e o prazo que você precisa para resolver isso aqui. Agora, é para resolver. É para resolver. Não é para ficar me enrolando com prazo, não. É para resolver. Entendeu? E outra coisa, durante a ação fiscal, quando no processo de auditoria, não adianta ficar pedindo prazo para o auditor. O auditor vai te autuar e vai exigir que você reforme. É isso que ele vai fazer. E vai te monitorar, ou cobrar que você continue fazendo melhorias. Então, ouvir, sabe, Viviane, as autoridades faz parte da escutativa para promover a segurança e garantir a segurança dos trabalhadores. Porque os riscos ocupacionais, eles existem, mas eles não podem ser aprofundados. É dever do gestor, dever de quem quer manter um hospital, entendeu? Que os riscos ocupacionais sejam identificados e é dever dele se esforçar para que esses riscos sejam reduzidos. Sejam reduzidos. Porque não reduzir os riscos ocupacionais é problema. E não é só com a auditoria do trabalho, é com todos os órgãos de controle, né? Porque nós estamos lidando com ambientes que têm riscos ocupacionais variados e que na pandemia ficaram agravados em razão da demanda e em razão de outras situações que vocês estão acompanhando aí melhor que eu, né? Então, a questão da coerência, a gente já falou aqui sobre isso, né, doutor Raimundo? Quando você cria um protocolo, a equipe técnica, né, Adriano, cria um procedimento, cria uma conduta que cobre de todos. Vou citar uma coisinha bem simples. Adorno, você cobra de uma categoria e não cobra da outra. A bolsa, um sofre uma série de restrições. Estou citando o simples. Mas essa falta de coerência por parte da gestão, ela gera o quê? Desconfiança nos trabalhadores e uma falta de adesão, Viviane. Porque ninguém vai aderir a protocolo, e não adianta você ter uma equipe técnica multidisciplinar também. Não vai aderir ao protocolo se não tiver uma questão chamada lealdade e confiança. Aí todos os trabalhadores assim, com quem eu converso durante as ações fiscais, a adesão aos processos, aos protocolos que existem de vários tipos, está muito associada a essa questão da escuta, da participação, porque aquela equipe, ela entende o que eu passo, ela sabe o que eu sofro, ela sabe o que eu preciso, ela me enxerga, né? E aí a falta das equipes técnicas multidisciplinares, realmente elas têm sido um diferencial na pandemia gigantesco, do ponto de vista dos planos de contingência. Muitos hospitais não sabiam elaborar, e muitos ainda não sabem, né? E aí eu me espantei, sabe, doutor Sérgio? Como assim? Mas cadê o plano de contingência da iluminação, dos Matimed? Pode faltar gás, não pode, não? Não pode ter uma greve assim importante, igual já aconteceu, greve dos caminhoneiros uma certa vez, e você ter riscos, né, de prejuízo de logística. Então, plano de contingência não é um plano de contingência só de uma pandemia, é um plano de contingência de vários aspectos. Não é isso, doutor Raimundo? Eu vou passar a palavra para você fazer algumas considerações em relação à exposição da Viviane, doutor Raimundo. Acho que, em primeiro lugar, tem que parabenizar a Viviane, porque ela trouxe de uma maneira muito tranquila, muito reflexiva, a instrumentalização daquilo que a gente pode e deve utilizar na área da saúde. Ao final, ela deixou um conceito muito claro que o ótimo é inimigo do bom e que a gente precisa começar a fazer. E é interessante isso porque muitas vezes a gente fica na procrastinação da espera de condições idealíssimas e deixa de fazer, e quem sofre é o paciente.
e ela trouxe inúmeras exemplificações. Eu acho que nesse modo remoto que a gente tem vivido, apresentações como a que ela fez, em que a gente consegue trazer aplicabilidade com reflexão, é um caminho que a gente precisa seguir. E eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão tiveram o privilégio de absorção de conhecimentos que são densos, como, por exemplo, o Pokayoke, que ela trouxe, que é algo simples, mas que pouca gente sabe o conceito, mas ela trouxe de uma maneira para que a gente consiga entender e como aplicar no dia a dia. Então, eu tenho que começar parabenizando. Então, parabéns, Viviane. E eu vou trazer 3 conceitos aqui. Um é o ótimo, que é inimigo do bom, né? Para a gente precisa, de fato, começar a fazer. O segundo é em relação à celebração. A gente não entende a celebração das conquistas como sendo parte da jornada do trabalho também. E isso a gente precisa, de fato, exercitar muito na nossa cultura, porque isso é o que mantém o feedback positivo e a motivação. A gente sabe que a motivação ela tem um caráter intrapessoal, mas é a obrigação do gestor entender isso e manter a motivação da equipe. E rapidinho vou contar para vocês só uma história, uma vivência que eu tive com a equipe de canadenses, que veio para uma instituição fazer certificação e ao final ele ficou muito assustado do porquê que as equipes estavam comemorando tanto o fato de ter conseguido uma certificação de acreditação internacional. Eu expliquei para ele, né, a situação que a gente vive, e ele falou assim: parabéns para vocês, porque a gente não comemora assim no Canadá. Então, eu acho que a gente não pode só comemorar os eventos que são grandiosos, mas eu acho que é fazer como o exemplo que a Viviane trouxe, né, de comemorar uma vitória de uma meta, um dia que foi extraordinário para a equipe, que a equipe teve uma ação. Então, eu acho que essa motivação, ela precisa ser alimentada sempre. E aí sim eu vou finalizar com o último conceito, que está muito ligado à consolidação da equipe multidisciplinar, que é a cocriação do cuidado. E aí alinhado com o que a doutora Jaqueline trouxe, né? A gestão ela precisa escutar o trabalhador, ela precisa escutar a ponta, porque é de lá que vem os resultados, é de lá que vem as principais soluções. E seguindo a linha Lean, que a Viviane nos apresentou hoje, é ir ao Gemba. Gemba é onde tudo acontece. E é de lá que saem as principais soluções. Então, eu finalizo aqui com esses 3 pontos principais que eu observei da apresentação dela, mas entendendo que tem toda uma contextualização reflexiva, que tanto nós, gestores, quanto quem está na linha de frente atuando, precisa sim entender e ver de maneira até para fazer uma autorreflexão de como estamos fazendo hoje, para a gente conseguir trazer para um ambiente cada vez mais fértil e a gente consiga entregar o melhor cuidado. Obrigado. Adriana? Adriana? Parabéns, né, Viviane? Como diz o doutor Raimundo, né? Sempre traz com muita clareza, tranquilidade, né? Fala leve, bom de se ouvir. O que me chamou muita atenção, assim, que a gente trabalha, né? Parte que você falou da gente não esperar, né? De começar, sair da inércia, né? Acho que o nosso ponto aqui para tirar, para conseguir com que os profissionais, os gestores apoiem os serviços, saiam dessa inércia, a gente usa muito as legislações, né? Nós seguimos muitas legislações. Embora nós temos aí o princípio da primazia e da realidade, né, Jaqueline, que ela trabalha bastante, mas nós sempre com as legislações, né? Então a gente tenta ali instigar com a legislação, cobrar e lutamos para conseguir realmente implantar a cultura de segurança do paciente nas unidades, né? Que é essa mudança de comportamento, de conceito, valores e atitude, que é o que nós buscamos, né?
todos entenderem o porquê de ser feito, sem ter que ter uma legislação ali cobrando, sem ter pessoas pensando, não, mas por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que ter uma equipe, dispensar uma equipe só para realizar essa ação? Né? Não, eu vou fazer isso, vou fazer além, porque eu prezo pela qualidade, eu prezo pelo cuidado, e eu entendo que é preciso fazer isso. Né? Então, a gente luta para que isso realmente aconteça e chegue logo, né? A gente sabe que demora essa sementinha a ser plantada, mas ela realmente precisa de um início, né? A gente usa, então, das legislações para começar esse início, mas nós lutamos realmente para essa mudança. E esse conceito, né, de fazer, o importante é fazer e não fazer perfeito, eu acho que para algumas pessoas, para mim mesmo, assim, no início foi meio difícil, procurava, achava que não, já que vai fazer, tem que fazer bem feito, né? E com o tempo a gente vai aprendendo que não, temos que começar. O importante primeiro é fazer, né? O perfeito, depois a gente corre atrás. E é isso, muito obrigada, Viviane. Foi excelente, como sempre. Jaqueline? Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu estou lidando com ela essa semana, para vocês entenderem também algumas das minhas colocações. Vocês são de hospitais, sabem tão bem quanto eu, que é um lugar que é tudo bem registrado, as suas lavanderias hospitalares, terceirizadas. Não todas, obviamente, né, mas as melhores, eles fazem registros da mistura de itens que saem de centro cirúrgico, das enfermarias e tudo mais. Também não adianta você registrar, né, Viviane, e não fazer nada. Eu cobro de todo mundo. Eu falei, mas como assim? Continua vindo do hospital, do mesmo setor, está vindo bisturi, está vindo, né, uma série de itens que são proibidos. Por que não separou de forma correta? Quer dizer, uma falha feia do PGR-SS. A verdade é essa. Cadê a capacitação? Quer dizer, fizeram todo um registro, sabe, Viviane? Colocam tudo, mas não tomam providência nenhuma. Então, assim, mundo de papel também não adianta. Ficar só registrando e não tomar atitude na hora de fazer as coisas também não resolve. Para nós, não vai resolver nada. O fato, não, Jaqueline, está tentando aqui, mostra. Não, você não tentou nada, você registrou. O registro tem uma finalidade. O objetivo é que você identifique o problema e tome as medidas corretivas. Agora, você não tem que esperar alguém da fiscalização chegar, mostrar para a gente que faz de conta está controlando alguma coisa, que não está, porque como o princípio da primazia da realidade é isso, é o que eu estou vendo na minha frente. E não estou vendo um lençol, entendeu? Com um pérfuro cortante misturado, ou um frasco de medicamento, ou outras coisas misturadas, quer dizer, não tem como, né? Então, assim, é registrar com esse propósito, de que você identifica o problema, saiba de onde que saiu, aonde houve a falha, e uma situação que nós já falamos muito aqui, né, doutor Raimundo? Os erros, eles servem para isso. Você identifica e você cuida deles, você trata esses erros, né, Adriana? A gente falou muito, já falamos sobre isso, né? Então, o problema é você manter essas situações, tendo identificado os problemas e não tomar nenhuma medida corretiva, né? E aí, nesse aspecto, uma questão que nós vamos falar agora é a carga de trabalho. Na lavanderia que eu contei essa história, por exemplo, aumentar a carga de trabalho dos profissionais que estavam lá. Aí a gestão teve que contratar uma pessoa para fazer a separação dos itens. Olha só, olha o custo, Viviane. Por conta de PGR-SS ineficientes. Então, aí o pessoal fala, não, mas a triagem existe para isso, tudo bem, mas não, você agravou e muito o risco do trabalhador na triagem, demais. E aí essa carga de trabalho também, que não é considerada pelo gestor, a gente também nós fazemos análise dela em cada um dos setores dentro da instituição, na UTI, na UCIM, no centro cirúrgico. E olha, eu vou falar para você, sendo bem sincera, não é difícil identificar, sabe, doutor Sérgio, a carga de trabalho excessiva. O acúmulo de tarefas, isso é visível.
Não precisa ser um grande especialista para você identificar, né, que essa carga de trabalho ela causa prejuízos imediatos, assim, você enxerga os problemas, o nervosismo das equipes, de membros da equipe por conta dessa carga horária excessiva, e na pandemia isso piorou, o controle que você tem que ter, a precisão, só para, por exemplo, essa questão do PGRSS, em relação aos perfluocortantes, por exemplo, você tem que estar com a sua crítica, com o seu discernimento, para você jogar o resíduo fora, descartando de maneira correta. Quem está muito cansado, lança. Quando está muito exausto, lança. E aí vem os problemas. Eu estou citando um apenas, para passar a palavra para o doutor Sérgio, que não vai falar a respeito de carga de trabalho. Dimensionamento de profissionais está diretamente associado a isso. Jornada de trabalho, essa falta de descanso, né? Descanso reparador. Então, doutor Sérgio, vamos falar um pouco das repercussões. Dr. Sérgio Barros Vieira, médico especialista em pneumologia, com pós-graduação em Paris, meu francês é horrível, treinamento e especialização em medicina do sono, também na França, tendo continuado sua atuação na área de medicina do sono e transporte no serviço de transtorno do sono e de vigilância do hospital francês, onde mantém vínculo de pesquisadora associada até a presente data. Doutor Sérgio, eu peço mil desculpas, mas meu francês realmente ele é muito ruim. Se o senhor quiser complementar e me perdoar pela deselegância. Doutor Sérgio, a palavra é sua. É porque é uma expressão meio difícil, até o dia. Mas eu queria fazer duas observações antes de começar a apresentar o material, Guilherme, para a minha apresentação. Uma sobre isso que você falou agora. Existe uma expressão que a gente usa em medicina do sono chamada rebaixamento da crítica. Isso é um sinal clínico da fadiga. Então, tudo isso que você falou, isso vai de encontro a exatamente isso. O segundo comentário é que eu me sinto privilegiado de participar de uma apresentação da Viviane, porque ela realmente, eu me sinto um neófito na minha apresentação, mas é de uma harmonia que aí o doutor Raimundo, eu embaso a sua observação, porque realmente eu me senti privilegiado. Agora eu pedi a ajuda do Guilherme para a gente poder falar um pouco daquilo que foi posto para mim. Então, é o seguinte, eu agradecer a Jaqueline também essa oportunidade de estar conversando com vocês de uma forma tão agradável e tão rica do ponto de vista técnico e científico, na minha opinião. Então, falar inicialmente a importância da qualidade do sono com a vida de qualidade, que são coisas que não são dissociáveis. Então, nós vamos estar fazendo algumas inserções de informações teóricas com referências. E eu chamaria inicialmente isso aí, qual a importância do sono? Hoje, as pessoas se manifestam mais sobre alguns distúrbios do sono agora, por causa da pandemia, mas as coisas já existem há muitos anos. Se nós olharmos para essa criança, esse bebê daqui a 3 meses, ele vai estar muito durinho, rígido, já está chorando, fazendo dengo, fazendo chantagem, ele já cresceu, ele já faz pirraça. Quem é que permitiu ele fazer isso? O sono. Por quê? Até 1 ano de idade, você tem um predomínio de uma estrutura de sono, que são 2 tipos de sono, o sono de onda lenta e o sono REM, na criança que permite que ele se desenvolva. Então, isso é um benefício da biologia. Aí vem essa pergunta, como é que ele se dorme? Aí eu perguntaria a todos vocês sabem como vocês dormem? Dificilmente, a não ser que a cama fique muito desarrumada, a não ser que alguém sinta que o travesseiro amanhece no chão, ou o companheiro ou a companheira diz que ele se bate muito, enfim, mas você não tem consciência disso. E para dar uma informação extremamente nova, relativamente nova, e vocês imaginam a função do sono, ela existe, à medida que nós estamos acordados, nós produzimos
resíduos no nosso cérebro. E o nosso cérebro descansa quando nós dormimos. Esses resíduos, por favor, se imaginem e vejam quando se chega nos assuntos de demência, Parkinson, Alzheimer, as coisas começam o quê? São cérebros que não têm limpeza dos resíduos. Ou seja, nós, todas as noites, quando dormimos, o nosso sistema linfático cerebral faz uma lavagem literal, o líquido linfático, dos resíduos que ficaram circulando no cérebro. Então, nós acordamos muito bem depois dessa lavagem. E isso é um processo automático. Se você entra no quadro de privação de sono, ele não vai chegar a essa condição de lavar. Então, vocês imaginam, eu estabeleço um paralelo, uma casa que não é arrumada. Você arruma 10 dias, você usa a casa toda, faz comida, almoça, janta, dorme, usa o banheiro, tudo, e não limpa 10 dias depois como é que ela está. É semelhante à privação de sono. E como que nós podemos entender que esses dois astros, noite e dia, como que eles colocam e qual o papel deles na nosso equilíbrio ou desequilíbrio do sono e a vigília? Então, nós temos aí a importância, que eu vou falar um pouco depois, sobre o cronotipo, para a gente entender. E aí a Viviane falou sobre as equipes de trabalho. Se você não souber qual é o cronotipo, é uma coisa básica do seu companheiro de trabalho, que você não conhece o cronotipo e quer que ele exija para trabalhar com bom desempenho num horário inadequado para ele biologicamente, ele não vai conseguir. Porque tem um ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano faz com que ele não... isso aqui eu botei para vocês terem uma noção como é que funciona, se seria um indivíduo matutino, que dorme de noite, aí ele dorme à noite e trabalha de dia. Ótimo. Mas se ele for o vespertino, que ele dorme às 4 horas da manhã, e teria que acordar às 11 da manhã, como é que ele vive numa sociedade matutina? Então, a intensidade dos distúrbios que surgem em função dessa desincronização de ritmo é extremamente grave, grande e impacta demais na qualidade de vida das pessoas. Então, aqui para mostrar, por exemplo, a vocês. Uma discussão que eu deixo para vocês pensarem cada um de si. Por que eu não concordo, por isso que eu vou provocar isso, por que as pessoas acordam às 5 horas da manhã para fazer caminhada, para fazer ginástica, nesse horário? Onde que está escrito que esse é o melhor horário? Sendo que o melhor horário está aqui. Porque nesse horário nós não temos cortisol no nosso sangue. Nós não temos cortisol plasmático nenhum, porque nós não produzimos cortisol quando dormimos. Então, na hora que você vai fazer uma exigência física, você precisa do cortisol, e você não tem, porque ele vai começar a ser produzido depois das 8 horas da manhã. Então, é esse desencontro de coisas assim. Então, você imagina vocês uma pessoa vespertina que não consegue ter o sono João das Letras nesse horário às 2 da manhã, porque essas 2 da manhã ele está num pique absolutamente diurno. Então, tudo isso aí a gente precisa de saber. E uma outra coisa é a temperatura corporal. Por que na madrugada, por volta de 3, 3h30 da manhã, nós sentimos um pouquinho de frio, mesmo no verão? É porque a temperatura corporal reduz, e a temperatura corporal é um indicador, é um indutor, fator circadiano e indutor de sono. Então, nós precisamos disso aí, porque é um processo fisiológico. Aí eu falei da questão inicial do sono, da noite e do dia. Como é que isso, o olho, através da retina, manda a luz ao núcleo supraquiasmático, que é nessa região aqui, que ele fica, e ele diz assim, é hora de dormir, é hora de acordar. E essas células aqui, chamadas células melanopsínicas, isso aqui foi uma descoberta que foi possível depois do estudo do cego, porque, por exemplo, o cego ele não tem a transmissão para o núcleo supraquiasmático. Então, como é que a gente poderia sincronizar um cego que tem uma desincronização congênita de ritmo circadiano? Então, aí se descobriu essas células, e hoje nós conseguimos sincronizar
o núcleo supraquiasmático, o relógio biológico do cérebro, através dessas células. Bom, não vou me alongar nas questões da estrutura do sono, mas apenas de forma bem objetiva. Nós temos esses sonos, são os sonos estágio 1 e 2, que é considerado sono lento superficial, o sono de ondas lentas e o sono REM. Esses dois aqui são os grandes responsáveis pela recuperação nossa. Então, quando se começa a dormir, você tem mais sono profundo, o sono de ondas lentas, que ele faz uma limpeza do que você fez durante o dia. O que você fez de relevante durante o dia? Então, hoje, por exemplo, quando eu for dormir, eu vou lembrar que a apresentação da Viviane foi excepcional e ela trouxe informações novas para mim. Então, eu vou arquivar na minha memória de longa duração, que é quando eu for sonhar. Então, esse processo, se alguém não tem sono de ondas lentas e pouco REM, ele vai ter dificuldade de memória. Nós vamos estar conversando sobre isso depois. E como é que a gente funciona dentro dos mecanismos de sono? Então, você vê o tempo de adormecimento, que é a latência do sono, a duração do sono total e a estrutura do sono. Isso é determinado pela interação do processo S e o processo C. O processo S é o processo homeostático. O que significa isso? Quanto mais tempo acordado, maior a pressão de sono. E quando o processo circadiano, são os horários que nós sabemos que vai induzir sonolência. Então, nós temos o processo que é, e durante muito tempo já escutei muita gente achar que depois do almoço a gente tem sono porque comeu uma feijoada, e não é nada disso, isso aí é uma queda da temperatura corporal que ocorre nesse horário, igual ocorre de madrugada. Então, é um processo circadiano. O outro é quando você vai começar a dormir, então você tem a latência do sono, o tempo que você demora para começar a dormir, a duração desse tempo, desse sono, e a estrutura do sono é determinada por esses dois processos. Aí você vai ter a sua recuperação efetiva da sua energia. Avaliar, a grosso modo, a qualidade do sono, ele tem uma subjetividade muito grande. É quando você chegar, por exemplo, para um indivíduo que tem uma apneia de sono grave e falar com ele assim, você dorme bem? Ele diz, eu durmo muito bem, eu deito e durmo. Só que, nesse caso, é uma questão que a gente chama de sonolência excessiva, porque esse deitar e dormir no portador de distúrbio respiratório do sono não é assim que funciona. A outra coisa é quando diz, não, eu durmo 4 horas e me sinto muito bem. Também é ilusório, porque nós não precisamos de dormir 10 horas, nós precisamos dormir, em média, 7 horas e meia. Mas você não pode dormir menos de 6 horas, que nós classificamos como sono curto. Isso é privação de sono. E os estágios do sono, é interessante comentar, porque se eu não tenho sono de ondas lentas, eu tenho uma compensação do aumento do REM. Mas o aumento do REM, por exemplo, se você pegar um paciente com depressão, ele aumenta o REM por causa da depressão, por causa da privação do sono. Então, tem uma complexidade na avaliação da estrutura do sono, que é fundamental para entender a qualidade do sono. Dentro desse processo, hoje a gente trabalha com uma preocupação constante com privação do sono. A sociedade moderna diminuiu muito o seu tempo de sono. Agora, dentro da pandemia, eu consegui até hoje me manter um pouco à margem da discussão de distúrbio do sono na pandemia. Por quê? Primeiro, que nós não somos uma pandemia eterna, ela vai passar. Segundo, que se eu começar a achar que todos os distúrbios do sono que eu tenho que estudar são aqueles que estão relacionados à pandemia, é um grande equívoco. Porque os distúrbios do sono existem desde a época de Hipócrates. Hipócrates dizia, se eu dormir pouco ou se eu dormir muito, eu estou doente. E nós temos privação de sono hoje e sonolência excessiva. Isso foi Hipócrates que falou lá atrás, antes de Cristo. Então, esse processo de querer ignorar a necessidade de você dormir é um grande equívoco. A privação do sono vai fazer com que você tenha, e agora, no período da pandemia,
Vários pacientes tiveram quadros graves de Covid em função de quê? Privação de sono crônica. Porque o vírus pega os que estão desavisados em sua imunidade e a privação de sono altera a imunidade. Da mesma forma que altera o peso, altera a pressão, a síndrome metabólica, essas coisas todas que nós conhecemos. Então, esse processo são um fator de risco a mais no Covid. Agora, eu queria falar um pouco que eu trouxe hoje para a gente comentar com vocês a questão da relação do sono e memória. Aí nós estamos, a Jaqueline estava comentando, a Viviane mostrou a montagem de uma equipe de trabalho. Agora, como é que essas pessoas são treinadas, têm a memória e preservam a memória? Tem que dormir. A memória é a nossa identidade. Ela permite que nós tenhamos lembranças boas, lembranças ruins, lembranças desagradáveis da infância, de quando entrou na faculdade, enfim, isso está numa estrutura cerebral chamada hipocampo, a memória de longa duração. Então, como isso você não tiver memória, você não consegue se situar no tempo, no espaço e nem nas relações sociais. E a memória vem, ela chega e ela é codificada em, digamos, gavetinhas no hipocampo. Então, se eu perguntar para um de vocês, como é que foi quando você passou no vestibular? Você vai lá e puxa a gavetinha do vestibular. Ah, eu passei aqui, eu senti isso, eu fiz aquilo. A gente consegue trazer isso porque a gavetinha está bem guardadinha. Mas o funcionamento muda da memória e se adapta e nos permite evoluir de 0 a 110 anos. E depois vocês vão ver por que eu estou colocando isso. Num processo de aprendizagem. Como é que ocorre isso? Com a participação do sono, que é uma maneira insubstituível de se preservar a memória. E aí, nos traz, porque eu me preocupo muito com essa questão da abordagem, porque na minha clínica, os pacientes que procuram, que têm portadores de insônia, a única coisa que leva mais cerca de 90% dos pacientes a procurar ajuda é quando eles começam a ter alteração de memória. É a chave do carro, é a bolsa, é o sapato que ele esqueceu, será que eu fechei a casa, será que eu fechei o carro? Aí começa com pequenas atitudes, e a memória é um ato social, construído na interação com outras pessoas. Isso já foi dito por Maurice, nessa data que ele dizia que se eu estiver isolado numa caverna, eu não vou memorizar nada. O homem da caverna não memoriza nada. Então, você tem que ter uma relação social. Então, aí, esses gráficos que a Viviane mostrou, eles realmente fazem com que se harmonize a troca de visão e a troca de experiência. E depois foi constatado novamente essa situação por causa da falta, por exemplo, se a Viviane vai montar uma unidade de serviço, se ela tiver uma empatia ruim, se ela não tiver uma empatia boa, e se ela cobrar excessivamente das pessoas que vão trabalhar com ela, ela vai ter uma grande dificuldade, porque as pessoas não vão memorizar o que ela ensinar. Isso vai comprometer o desempenho. Agora, isso aqui também é uma provocação que eu coloquei para vocês. A gente sempre ouviu dizer que o neurônio morreu, o neurônio não tem mais neurônio. Então, não é bem assim. Hoje, em 2019, teve o primeiro artigo mostrando e provando isso, tanto no homem quanto no rato, que o cérebro adulto cria novos neurônios, e eles são produzidos, inclusive depois dos 80 anos, exceto em caso de mal de Alzheimer. Então, precisamente numa porção do hipocampo, sobretudo da memória episódica. Então, esse processo, ele continua. Então, aquela ideia de que falava assim, não, se você, depois dos 60, 65, 70 anos, você começar a esquecer, você cuidado com o alemão. As pessoas brincam, acham que é cuidado com o alemão, mas é uma tragédia. Porque um dos quadros que favorece demência, Parkinson e o alemão
tem muito a ver com privação de sono. Ainda nessa abordagem de sono e novos neurônios, eu diria que, se nós entendermos que o cérebro se encontra em constante reorganização, quem permite essa reorganização é o sono. Então, ele prepara-se, ele está preparado para detectar mudanças, produz novos neurônios que protegem contra certas doenças neurodegenerativas. E a neurogênese contribui com a memória, porque eu faço novos neurônios. E aí tem uma colocação que hoje ela é bem atual, foi feita em 2008, por um jornalista americano, que diz que o Google nos tornou mais estúpidos. E isso é mais do que nunca atual. E tem um outro detalhe dessa discussão, viu, Viviane, que aí eu comentaria especificamente com você. A dispersão da atenção por solicitações excessivas favorece a fragmentação da atenção. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar e vou preparar uma medicação agora, aí chega alguém, não prepara agora não, prepara outra, depois você prepara. Será que quando eu volto para preparar, eu vou preparar com segurança exatamente o que eu preciso? E essa é uma nova nomenclatura que a gente usa, a questão da fragmentação da atenção. Porque com a fragmentação da atenção, você perde o foco. Um pouquinho da questão do cronotipo, que é uma coisa que eu me dedico muito, porque eu acho extremamente importante para entender a produtividade das pessoas, a relação das pessoas com a vida e com o trabalho, com tudo isso. Mas nós não podemos dissociar as coisas dessa maneira. A gente consegue falar e entender que fulano é médico, fulano é enfermeiro, ele é fisioterapeuta e ele foi treinado para isso. Mas se ele não preservar a capacidade dele intelectual, ele vai deteriorar. E aí, como é que eu tenho um paciente que é fisioterapeuta, que ele tem um cronotipo vespertino, mas ele trabalha só de dia? Aí o que aconteceu? Ele é casado, os conflitos conjugais surgiram de maneira importante, e aí eles me procuraram para tentar ver o que está acontecendo com ele. Então, ele tinha uma insônia, a queixa dele era insônia, mas, na realidade, ele tinha um distúrbio de ritmo circadiano. Dentro desse processo, não é achar que quem tem um cronotipo do dia é um cara privilegiado, quem tem um cronotipo da noite não é tão privilegiado, ou quem é da noite vai trabalhar de noite é privilegiado. Não é bem assim. A natureza faz de maneira parcimoniosa isso. E a insônia é uma das consequências desses quadros de desincronização de ritmo circadiano. E é um preditor de quadro de ansiedade e depressão, além de abuso de álcools e drogas, outros tipos de drogas, com sintomas psicóticos. Então, se nós tivermos associação de aspectos do trabalho em turno com fatores de risco metabólico, o papel do cronotipo é fundamental para isso. Os trabalhadores em turno que têm sono curto, por quê? Porque eles dormem pouco tempo. Então, nós classificamos abaixo de 6 horas é sono curto. Abaixo de 6 horas é privação de sono. Aí alguém fala assim, mas eu durmo 5 horas e me sinto muito bem. Isso é ilusório. Por quê? Porque tem o que nós classificamos de perfil de hiperalerta. O perfil do hiperalerta é igual um profissional do volante ou uma enfermeira que acabou um plantão de 12 horas, mas aí a chefe dela queria que ela fizesse, porque faltou alguém, se ela dobrava, que depois você dava 2 dias de compensação. Aí ela diz assim, se ela responder assim, tá bom, então eu dobro. Fique atento, porque a margem de erro que ela vai te dar é muito maior, porque ela perde a crítica quando ela está privada de sono. E isso é um sinal clínico também, como da mesma forma como eu falei, o rebaixamento crítico que ela tem em relação, será que eu aguento? Será que o que eu vou me beneficiar? Então, eu vou aumentar a possibilidade de erro. E vocês viram brilhantemente mostrado pela Viviane, 0,1%, o que significa em termos quantitativos e qualitativos. É exatamente a mesma coisa que acontece quando você tem um trabalhador em turno que não tem perfil para trabalhar em turno, seja ele fixo, seja ele regular, seja ele
da forma que for, se não houver um processo de compensação desse ritmo de turno, ele vai sofrer muito. Bom, e aqui eu comentaria com vocês agora os distúrbios de ritmo circadiano. Existem 3 distúrbios. O síndrome de avanço de fase é o indivíduo que dorme às 20 horas e acorda às 4. Aí vem aqueles que estão já aposentados, que dormem à tarde, aí na hora da novela ou de alguma coisa na televisão, ele já está cochilando. Aí a mulher fala para ele ir para a cama que ele já está dormindo. Ele vai para a cama, aí 1h ele acorda e fala, não consigo dormir mais. Aí, equivocadamente, se imagina que é insônia. E começam os equívocos. Então, vamos dar benzodiazepina para ele dormir, vamos dar, aí dá 1, dá 2, dá 3, e aí continua de maneira completamente equivocada. E o outro é a síndrome de retardo ou atraso de fase. É o indivíduo que gosta de deitar meia-noite, 2h da manhã, mas ele tem que acordar às 6. Mas ele não consegue dormir antes, e ele vai ficar privado de sono, porque às 7 ele tem que estar no trabalho, e aí ele vai ter um impacto no desempenho dele cognitivo imediato. E o terceiro distúrbio de ritmo, que é uma coisa que eu me dedico já há algum tempo, que é a desincronização do ritmo circadiano. Quando é que acontece isso? Quando você pega um indivíduo que tem um cronotipo vespertino e começa a colocar ele para trabalhar de dia. E aí você vai fazer o que com esse moço se ele não pode trabalhar de noite? Mas se ele puder trabalhar de noite, você tem que criar mecanismos, a gente trabalha há 21 anos com isso, em que nós vamos fazer o quê? A sincronização do relógio biológico dele. Então, aí a gente tem como fazer isso de maneira que você diminua o impacto. Agora, se você não fizer nada, você desincroniza. Hoje, exatamente hoje. Eu atendi no meu consultório uma paciente de 27 anos, que não dorme, só dorme às 3h da manhã. Aí eu fiz um exame nela e ela mostra 3h da manhã, ela está acordando, aí depois ela dorme até às 10, dependendo do dia, ela acorda um pouquinho mais antes, depois volta a dormir. Aí eu perguntei, por que você interrompeu aqui, você acordou aqui e depois você voltou a dormir? Não, porque eu fui levar minha filha na escola, quando eu voltei e continuei dormindo. Uma moça de 27 anos. Então, vocês imaginam como seria a evolução dela. Então, a desincronização dela. Qual é o desafio? Sincronizar o relógio biológico dela. E é o que a gente vai fazer, o que a gente já faz. Voltando a isso. Então, você imagina, aqui você tem alguém vespertino, que está agora, 4h da manhã, está perfeitamente jovem, cheio de energia. Mas ele tem que trabalhar de dia. Então, você vai fazer a desincronização. O sincronismo dele, do cronotipo dele, é para ele dormir aqui, de manhã, 11h, meio-dia, depois ele trabalha. Mas socialmente é impossível. Então, isso aí tem uma dificuldade a mais. Aí, como que nós fazemos o diagnóstico da desincronização do ritmo circadiano? Agora eu faria um comentário para a Viviane, porque com característica constitutiva, claro, Viviane, eu faço das pessoas, as minhas técnicas, na minha clínica e nas empresas que eu trabalho, eu faço avaliação de polissonografia basal de todas elas que trabalham em turno. Além disso, nós temos a polissonografia basal para identificar a desincronização do ritmo. A identificação do cronotipo, que faz parte da polissonografia, e o teste de latência de múltiplos adormecimentos, para saber se ela tem como é que eu desempenho e que horário que eu desempenho melhor a minha atividade. Por quê? Eu tenho pessoas que dormem de dia mal, à noite mal, e tem que trabalhar de dia, e tem sonolência. Então, como é que eu vou saber se ele tem sonolência? Então, nós fazemos de rotina, nos casos que a gente trabalha, o teste de latência de múltiplos adormecimentos, e que nos permite, essa metodologia permite fazer diagnóstico de rotinas de narcolepsia, que é um distúrbio de sono caracterizado por sonolência excessiva, e que nós só conseguimos fazer o diagnóstico se nós fizermos esse padrão de investigação, conforme mostrado aqui. A multidisciplinaridade do sono,
a Jaqueline comentou sobre vários aspectos, e a gente falou de rebaixamento crítico. Todos esses sistemas fisiológicos sofrem isso. Todos eles sofrem isso. Aí eu faria um adendo aqui. Por que, se de um tempo para cá, tem aumentado muito a frequência e o número de suicidas? Por causa disso, e por causa de privação de sono. Então, vocês vão ver um estudo multicêntrico, que eu vou mostrar aqui também, para você ver como é que isso... Então, aí, voltando à questão do cronotipo, o vespertino, ele prefere dormir tarde e acordar tarde. Causa, com isso, um retardo de fase em seu ritmo e desincronização do ritmo circadiano dele. Então, muda completamente. Independente da duração do sono, o vespertino tem aumento da frequência cardíaca, que ele favorece a ter sonolência excessiva, elevação da pressão arterial, do cortisol, tem maior risco de apneia de sono e de diabetes. Agora, dentro desse processo de privação de sono e sono curto, então, o sono curto é o que eu já comentei, ele participa muito a questão metabólica, aumenta a mortalidade. Aí você tem a redução do tempo de sono, você tem uma redução da cognição. Então, o sono curto reduz a produtividade. Por quê? Porque as pessoas que não dormem, elas erram muito mais. Dentro desse processo, por que as pessoas ainda continuam dormindo pouco, ganham peso e não sabem por quê? Se você pegar um indivíduo privado de sono, e chegou a hora do almoço, ele não vai conseguir comer uma salada com peito de frango e um suco de laranja. Ele vai tomar Coca-Cola, vai comer arroz, feijão, macarrão e a carne. O que faz isso? A desincronização circadiana altera a produção dos hormônios leptina e grelina. Por isso, ele tem um desequilíbrio em relação a isso. Que a leptina é o hormônio que dá a saciedade e a grelina dá o apetite. Então, quem é que ganha, quem é que perde nessa briga toda? O paciente, porque ele vai ganhar peso, vai ter alterações em função disso aí. E aí você vê que os portadores de distúrbios psiquiátricos com insônia têm risco triplicado de cometer autoextermínio. Então, esse estudo multicêntrico mostrou, publicado em 2018, 479.967 pacientes que se suicidaram. Então, esses distúrbios do sono, e como insônia tem uma relação muito próxima com depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, todos esses transtornos psiquiátricos que estão relacionados ao sono. E aí você, o dia que tiver alguém que você sempre trabalhou muito bem, e ele muda o comportamento, passou a ficar irritado, e aí ele estava falando, reclamava de tudo. Aí quando você conversa com ele, o que você está vendo? Não, eu estou cansado, eu queria que você me mandasse embora. Como te mandar embora? Você trabalha aqui já há tanto tempo? Não, eu não estou querendo mais, eu não estou bem. E por aí ele insiste em querer ser mandado embora, porque ele perdeu a crítica também. Ainda na questão da memória, alteração cognitiva, concentração e irritabilidade vem em função da privação de sono, em função de alterações do globo frontal, em função de alterações no hipocampo. Então, eu tenho feito de rotina a medida do volume dos hipocampos dos meus pacientes com insônia crônica. E, em geral, existe uma diminuição por morte neuronal. E aqui, para ilustrar isso, a privação de sono levando a alteração de memória, que é exatamente nessa região que começa, no lobo frontal, as questões da memória. E aí as pessoas ficam com medo. Mas eles passaram a vida inteira não se preocupando com sono. Se preocupado com fazer ginástica, esporte radical, mas com sono não.
Aí eu acordo às 4 horas da manhã para fazer atividade física, eu começo a trabalhar às 7 horas, às 7 horas eu chego no trabalho e falo, nossa, já pedalei 20 quilômetros hoje, 40 quilômetros hoje, e por aí vai. E esquece de cuidar do sono. Então, aí, aqui é para mostrar para vocês essa estrutura chamada hipocampo, que é o responsável pela memória, que deixa as pessoas com essa alteração de memória já se achar alguém portador de mal de Alzheimer. Apenas uma observação, que ronco não é normal. Então, você tem o indivíduo que ronca, aí você fala assim, a mulher fala com ele assim, ou o marido fala para a mulher, você está roncando muito. Aí fala, eu não vejo nada, eu durmo tão bem. Aí ele parte do princípio de que o que ela está falando não é verdade, e vice-versa. E perdem com isso o risco de se tratar e melhorar a condição de vida deles. Rapidamente, que a insônia, eu gostaria de colocar isso aqui só para chamar a atenção. Primeiro, insônia, tratamento de insônia, a primeira coisa que tem que ser feita é o diagnóstico da insônia. Mas, infelizmente, o que se existe na rotina médica é qual remédio que eu vou passar para ele dormir. Isso é extremamente grave porque gera uma série de dependência farmacológica e não resolve a insônia. Os benzodiazepínicos, por exemplo, eles ajudam as 4 primeiras semanas, depois eles cronificam e começam a dar alterações outras em consequência do uso crônico. As insônias eu dar primeiro 4 tipos de insônia que existem. A dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, o despertar precoce e o sono não reparador. Você dorme a noite inteira e acorda cansado. Isso é insônia. Então, deve ser hoje, deve ser investigado. Agora, a investigação deve ser feita de maneira correta para que se possa dar a melhor orientação. Para vocês terem uma noção. Na minha clínica, o que eu uso com uma frequência, inclusive para tirar a dependência de benzodiazepínico, é fazer com que as pessoas aprendam a meditação. Por quê? O insônia tem ansiedade, porque ele não dorme. Ele tem ansiedade porque o sono dele é curto. E aí você fala assim para ele, mas você podia fazer meditar? Eu vou meditar? Olha para mim, doutor. Eu vou conseguir ficar parado assim. E é um grande equívoco. Aqueles pacientes meus que seguiram isso aí, hoje não usam benzodiazepínico para dormir. Então, você melhora isso aí de maneira... E os trabalhos mostram isso. A mudança da atividade do lobo frontal. Aqui, para dar uma informação para vocês, que é uma coisa preocupante. Privação de sono aumenta o nível da proteína tau. É uma proteína que é um biomarcador para Alzheimer. Isso você tem uma alteração, aqui seriam os micronódulos dos neurônios, e aqui são os micronódulos desestabilizados, porque essa proteína faz com que não haja essa função do neurônio normal, e o neurônio morre. Então, esse é o mecanismo que ocorre no Alzheimer. Então, esse aqui deve ser, a gente talvez tenha ainda esse ano, a condição de fazer a dosagem da proteína tau, que é a 217, que você vai ter o nível, a nível sanguíneo, dosagem sanguínea, para saber se um indivíduo com 55 anos de idade, por exemplo, tem um risco de desenvolver Alzheimer. Aqui a questão da insônia, que a gente já falou, não vou tomar mais muito tempo, senão a Jaqueline não me chama mais para conversar com vocês. Aqui eu já falei, agora aqui que é para ilustrar a questão da grelina, que é produzida pelo estômago, e a leptina, que é produzida pelo tecido adiposo. Esses dois fazem com que haja uma divergência de controle de peso. E finalizando, eu diria para vocês que a Viviane mostrou de maneira extremamente sábia, essa questão da sabedoria. Na vida, tudo é uma questão de atitude. Então, eu diria para vocês, muito obrigado, e a gente deve valorizar a qualidade do sono, pois ele é determinante na vida de qualidade. Obrigado, e aí a gente não invade muito o tempo dos outros. Doutor Sérgio, obrigada. Muito importante a sua fala, né, doutor Raimundo, né, Adriana?
do ponto de vista de segurança de processos, né, e organização, definição de organização do trabalho. Vou falar para vocês, normas regulamentadoras. Por que que eu nunca encontrei um PPRA, um PCMSO, que não coloque jornada de trabalho, identifique a jornada de trabalho como risco ocupacional? Sendo que é um risco a jornada excessiva. Se vocês lerem as normas regulamentadoras, em nenhuma delas vai falar a respeito de jornada. Porque aí entra uma outra questão de contratação de trabalhadores, sabe, doutor Raimundo? Uma questão econômica. A gente sabe por que não está na norma regulamentadora. Não vou nem entrar nessa questão. Mas o fato de não ter esse item não ter na norma, não quer dizer que você não tenha que identificá-lo. É isso que a gente tem falado a respeito da legalidade. Quando a legalidade ela é insuficiente para garantir a segurança dos trabalhadores, entendeu? E aí vem a sua responsabilidade técnica, né, doutor Raimundo e Adriana? Vem a responsabilidade técnica de você identificar. E aí vem o papel das equipes multidisciplinares, de ouvir os trabalhadores, de identificar o problema. A pessoa está cansada, está fadigada, está exausta, e está lá em cima do leito. Será que o processo está seguro? Né? Vamos falar de erro médico? Vamos falar de erro da enfermagem? E vamos falar da responsabilidade daqueles que acabaram desencadeando fatores de risco e levando ao erro. Né? Então, assim, eu até peguei a fala do doutor Sérgio aqui, 2 pontos assim, extremamente importantes, né? Vigília, sono e vigília. Quando os trabalhadores, a gente pega nos quartos, o pessoal, quando você chega para falar com a pessoa já fica sobressaltada, né? Porque ela não estava num sono profundo e acabou pensando que o paciente estava precisando de algum, né? Me confundiram com outro trabalhador do hospital, leva aquele susto, né? Aquela coisa. Ou seja, a vigília é uma constante nos plantonistas, eles estão sempre em estado de alerta. Ou caem naquele sono profundo que o doutor Sérgio falou. Né? Dormem pesado porque realmente não estão suportando a carga de trabalho. Isso também acontece. Né? Essa questão da privação do sono e a associação com a jornada de trabalho, rebaixamento da crítica, nós teremos uma exposição, vamos falar sobre eventos adversos e acidentes do trabalho. E esse assunto vai voltar, porque esse rebaixamento da crítica, ele potencializa os riscos de acidentes do trabalho e potencializa, viu, Adriana, os eventos adversos. Né? Nós já falamos bastante sobre isso entre nossas conversas também. A fragmentação da atenção. Olha, além do fato da pessoa estar nessa condição, nós temos um outro problema, sabe, doutor Raimundo? Muitas instituições, por questões estruturais, a iluminação do local é ruim, não tem água para a pessoa, disponível para a pessoa beber, água potável para sempre que ela necessitar, não tem local para comer. Então, são fatores que vão se somando, entendeu? E associados à fadiga e ainda à falta de sono, quer dizer, eu defendo muito a criação das equipes técnicas multidisciplinares, dedicadas, focadas a essas questões que envolvem segurança dos trabalhadores, pacientes e ambiental, mas que ela tem que ser realmente dedicada a esse trabalho, porque não é um trabalho simples. Olha só o que nós estamos falando aqui. Fazer esse acompanhamento, né, doutor Raimundo, é complexo. É muito complexo, a gente sabe disso. E você ainda vai enfrentar a resistência de muitas pessoas. A resistência das pessoas em relação ao tema também, né? Por conta de medo, preconceito e outros fatores. Então, as questões estruturais, a má estrutura do local, não tem, como a gente estava falando, local adequado para a pessoa descansar, não tem quantos e quantos locais, são os próprios médicos, os enfermeiros que compram o mobiliário. A geladeira que está lá, a água para a pessoa beber, quem comprou foi vaquinha que o pessoal, né, Adriana? A gente vê isso frequentemente. Então, você vai somando problemas organizacionais e estruturais. Né? A única norma regulamentadora que antes da NR1
tinha alguma coisa que indicasse, né, essa questão de colocar a questão da jornada de trabalho, seria a norma regulamentadora 17, da ergonomia. Mas mesmo assim ela não é clara, ela não fala jornada de trabalho, mas tem que colocar. Doutor Raimundo, vou passar a palavra para o senhor para falar a respeito dessas questões que envolvem a vigilância dos gestores e trabalhadores, que eu acho que todo mundo, um tem que cuidar do outro, não é não? Isso é interessante e até trazendo uma contextualização aí em relação ao que o Dr. Sérgio trouxe. Primeiro, eu acho que tem um aspecto pessoal, que é a necessidade que você tem de ser proativo no cuidado da sua própria saúde. E é interessante que ele veio trazendo alguns aspectos bem técnicos em relação ao sono, que tecnicamente seria aquilo que a gente faria mais fácil, que é deitar, fechar o olho e dormir, mas na verdade não é só isso, e ele trouxe uma série de pontos que nos possibilita uma reflexão em relação a como está a nossa saúde. E talvez esse seja um primeiro ponto, né? Quando você tem uma preocupação com você mesmo em relação à sua saúde e tentando ter um envelhecimento melhor, você começa a olhar para a sua jornada de trabalho de uma maneira diferente, entendendo o quanto ela te prejudica ou o quanto ela te facilita e até quando você suporta isso tudo, porque muitas vezes a gente vive as nossas jornadas de trabalho como se fosse com prazo de validade. Então, ele trouxe uma característica muito interessante, e aí trazendo até a correlação em relação ao ciclo circadiano, que aí sim me trouxe uma reflexão da necessidade de nós, como gestores, entendermos se os nossos trabalhadores estão alocados de acordo com o seu ciclo adequado, principalmente pensando da saúde, entendendo que quando a gente tem uma desincronização, que foi o que ele trouxe, mas proporcionada por nós, a gente aumenta o risco ao paciente, porque a gente vai ter ali um prejuízo ali na análise crítica, um prejuízo na tomada de decisão, e isso expondo mais o paciente. E o Dr. Sérgio trouxe algumas reflexões aí possíveis de que quando você não monitora algo como o sono, que tem uma série de aspectos, né, que vão nos favorecer a performance, a gente vai deteriorando com o tempo. Eu achei super interessante a correlação com Alzheimer aí, e aumento da produção da proteína tau. Outro ponto muito interessante é que o sono é o momento em que você faz um restabelecimento cerebral, né? E se você não faz isso bem, ele vai ficando cheio de toxinas que precisam ser lavadas. O fato é que o planejamento é um planejamento complexo e a saúde é um ambiente complexo. E nesse aspecto, até aspectos como esse, né, de como nós estamos contribuindo para que as pessoas estejam entregando o seu melhor potencial, ele é fundamental. E talvez esse período de pandemia, uma das grandes dificuldades que a gente tem ou esteja vivendo ainda nessa sobrecarga do trabalho é o excesso de dobra e cargas horárias excessivas que todo mundo vem fazendo. Então, talvez esse, não sei se, como a doutora Jaqueline trouxe, não tem uma legislação formal para isso, mas o bom senso ele precisa imperar. Porque existir a pessoa não necessariamente significa que está existindo o cuidado. Então, a gente precisa ampliar essa discussão e o bom senso para alocar e para cobrar até dos trabalhadores. Agradeço muito, doutor Sérgio. Nossa, me desculpa, Adriana, antes de passar para você, mas vamos falar aqui um pouco para o juridiquês, né? A questão da norma, mas no direito do trabalho, doutor Raimundo, nós temos alguns pilares, a condição de trabalho mais benéfica. Então, a condição de trabalho mais benéfica, ela tem que ser mostrada, mesmo que não exista uma norma, ou que a norma tenha sido elaborada de uma maneira insuficiente, né?
Jaqueline, se eu Adriana, puder fazer um comentário. fala, doutor Desculpa, Sérgio. é porque o doutor deixou uma abertura para eu falar. Isso tudo, por exemplo, eu trabalho para uma grande empresa de transporte passageiro, nós temos, em tempos normais, em torno de 1.200, 1.300 motoristas. Existem regras que são respeitadas, que eu propus e são respeitadas pela empresa. Por exemplo, nenhum motorista que esteja mais de 14 horas acordado viaja. Nenhum. Porque se ele viajar, ele vai ter um problema. Agora, para ilustrar para vocês, agora, enquanto a Viviane fazia, eu recebi um zap, aí eu recebi um zap de uma avaliação de um motorista que fez uma polissonografia que é feita de rotina. Ele tem uma apneia grave, ele iria viajar agora, às 23 horas, ia fazer uma viagem de quase 500 quilômetros. Na mesma hora, eu passei uma recomendação e ele foi tirado de escala. Bom, mas então não vai ter outro motorista no lugar que ele iria vir. Então, vamos reembolsar os 46 passageiros. Ou o que vocês preferem? Um acidente para poder indenizar outras pessoas? Então, eu assumi essa responsabilidade. Não, ele não vai, o CCO arranja outro para fazer isso. Então, essas intervenções, por exemplo, os quartos dos motoristas são 2 camas. Primeiro, a qualidade dos colchões deles são decentes, e ninguém valoriza a higiene do sono. Então, se parte do princípio que o trabalhador socialmente inferiorizado, ele vai dormir de qualquer maneira, comer de qualquer maneira, de qualquer maneira. Eu tenho uma estrutura no meio da madrugada, nos pontos que os ônibus passam, e que o motorista entra lá, faz uma atividade física, faz um lanche à base de frutas e sanduíches bem saudáveis, e aí eu faço uso da luminoterapia para sincronizar o relógio deles na madrugada. Isso não é impossível fazer. Tem 21 anos que eu faço isso. E aí você tocou num ponto que é a autonomia que a empresa te deu enquanto profissional de saúde, enquanto especialista em medicina do sono, para decidir, e a gestão, né, doutor Raimundo, tem a coragem de fazer cumprir. Por quê? Veja bem, ele simplesmente falou, não, você não vai... Imagina, doutor Raimundo, você está escalado para um plantão, chega um médico, chega um laudo, não sei como é que seria o documento, olha, você não tem condições para dar plantão hoje. Entendeu? Então, assim, a gestão é uma mudança de... só um minutinho, é uma mudança de postura por parte da gestão, que garante a autonomia do profissional, né? E olha só, aqui em Goiás, eu não conheço ainda, não sei se tem, porque eu não conheço, nenhuma instituição de saúde que tenha dentro do SESMIT ou dentro da sua equipe multi para atenção aos trabalhadores um profissional especializado nessa área. São trabalhadores que, igual no transporte, têm um ritmo de atividade intenso, uma jornada de trabalho excessiva. Pois não, doutor Sérgio? Não, eu queria fazer isso aí, foi a condição que eu coloquei há 21 anos atrás. Se eu não tivesse condições de trabalho, eu não faria. Porque eu, por exemplo, esse episódio de hoje, coincidentemente, eu não iria dormir. Quem ia ter insônia hoje seria eu. E se esse motorista tem sonolência, porque hoje você tem tecnologia embarcada para filmar o motorista, para ver um monte de coisa, e eu ver e ser identificado que ele dormiu. Quem é o responsável? Eu. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Adriana, é isso aí. Parabéns, doutor Sérgio, obrigada pela exposição. Né? Eu, mais um dia, aprendendo muito sobre o sono, né? Os riscos que
essa privação do sono pode trazer, né, para todos, né, principalmente nesse momento a gente está percebendo mais isso, né? A pandemia deixou à tona os riscos, né, da falta do sono. Jaqueline colocando aí que você hoje não tem, né, identificar que o profissional de saúde não tem condições de dar um plantão hoje, né? Quem dera se realmente a gente pudesse gerenciar, né, os riscos dessa maneira dentro do serviço, né? Eu acho que o primeiro passo realmente para conseguir são os profissionais assumirem que precisam de ajuda, né, que estão em situação de risco, que pode acontecer algum dano, algum erro para o paciente ou mesmo para o profissional, né? Então, é preciso, sim, acredito que a gente precisa, sim, trazer esse assunto, né? Não é um assunto que é abordado. Quando a Jaqueline falou de trazer esse assunto do sono, eu falei, nossa, é um tema novo, realmente eu nunca vi ser discutido, né, na saúde, e a gente fala tanto, né, de tantos erros, dos danos, de trabalhar, de monitorar os eventos, e, na verdade, eu ainda não vi realmente o pessoal falando da questão do sono, né? O que ele pode trazer. A gente sempre fala de tentar identificar os fatores contribuintes, né? Se é psicológico, se é humano, se é financeiro, quais são os fatores que podem estar ali envolvidos no risco, né? Quais são os fatores contribuintes, e o sono, né? E será que as equipes e os gestores estão preparados realmente para poder identificar que o sono pode estar interferindo nessa qualidade do cuidado, né? E um assumir e pedir ajuda, o outro dar suporte, né? Os gestores e os colegas, toda a equipe, né? Estou identificando que meu colega precisa de apoio, então espero que a gente realmente possa começar a trazer esse assunto mais, né, colocar nos nossos gerenciamentos aí, no nosso monitoramento. Muito obrigada, doutor Sérgio, obrigada, né, a todos por estar aqui presente hoje, né, nessa capacitação, né, muito aprendizado mais um dia. Obrigada, boa noite, Jaqueline. Sim, e aí nós vamos voltar para o começo. Lembra que nós falamos sobre reflexão e autorreflexão? É aquilo que nós estamos discutindo aqui. Reflexão quanto à organização, quanto a estruturas, né? E uma autorreflexão também, né? Aquilo que o doutor Raimundo acabou de falar, o doutor Sérgio acabou de falar. É a nossa responsabilidade existencial também, né? Existe a responsabilidade técnica e tudo, mas é o autocuidado, né, a respeito disso que a gente tem, mas a gente tem que falar mais a respeito disso. E, repito, os gestores têm que ouvir os trabalhadores. Isso tudo, os trabalhadores, se o trabalhador tiver a liberdade, se isso for garantido para ele como um exercício de expressão livre, ele vai ter esse retorno, e aí eu tenho certeza que aqueles gestores que se sensibilizam, né? À medida que o tempo for passando, vocês vão se estruturando. Isso é planejamento, né, doutor Raimundo? Isso é planejamento, isso é gestão, isso é tudo previsível. Eventos adversos que possam vir a acontecer em razão da falta de sono, por exemplo, é uma situação previsível, não é algo imprevisível. Mas vamos voltar nesse assunto. Viviane, muito obrigada novamente pela sua disposição, depois de um dia intenso de trabalho. Doutor Sérgio, a mesma coisa. Contamos com a presença de vocês novamente. Obrigada pela presença de todos. Doutor Raimundo, obrigada. Adriana. E até semana que vem. E cuidem-se. Muito obrigada, Viviane, doutor Sérgio. Um abraço a todos. Prazer, uma boa noite para vocês. Boa noite a todos. Cuidem-se.